sabia que você pode utilizar o benchmark para desenvolver a sua carreira? Se você quer saber como, continue ouvindo a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, benchmarking, entrevista e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje nós vamos falar de benchmark, como você pode aplicar esse termo, aplicar essa análise utilizada no mercado de trabalho para poder favorecer a sua carreira. Ale, você já praticou seu benchmark esse ano? Nossa, já. Você sabia que eu fiz um essa semana, ontem? Sério? A gente tá aqui numa quinta-feira. Sim, fiz um benchmark ontem. Eu sempre, quando eu tenho algum projeto, alguma coisa, eu quero saber como as pessoas estão fazendo, tendências. Eu acho que a troca é muito rica, né? A gente cria conteúdo na internet justamente para compartilhar conteúdo e haver essa troca, sabe? Então é uma forma que a gente conversa com muita gente. Mas vira e mexe, eu sempre peço, nossa, tô pensando, sei lá, em implantar, em fazer um programa. Como que você tá fazendo aí? Como que funciona aqui? Eu tô pensando desse jeito. E isso é muito rico para você, primeiro, tá atualizado, o que o mercado tá praticando, o que é a tendência mais recente, e às vezes, Bru, quando você não sabe muito bem o caminho. Então o benchmark, ele tem um viés ali, assim, uma pinceladinha, não é o foco, até de mentoria mesmo, de te apoiar, sabe? Sim, chega a ser muito próximo. Um exemplo, Ale, eu que entrei agora para trabalhar numa área que eu ainda não tenho experiência, né, que seria com business partner. Eu estou observando o caminho ali das pedras, como o pessoal está fazendo na empresa, mas eu tenho o objetivo de fazer um benchmark com quem já está ali um tempo no mercado para poder entender um pouco mais como que é esse mercado, como que é essa dinâmica, para poder fazer a implantação ali dentro da área que eu tô. Mas aí, esclarecendo para vocês, né, nós estamos falando aí de benchmark, mas o que é isso, né? É uma análise estratégica que as empresas utilizam para avaliar quais são as melhores práticas aí que estão acontecendo dentro do mercado, dentro da concorrência, para elas poderem trazer para dentro de casa, para poder aplicar ali dentro do setor, dentro da área, do departamento, seja o que for. Eu já participei de um exemplo para vocês, eu participei de um sobre diversidade e inclusão da Natura. A Natura, ela tem um nome, eu não trabalhava lá dentro, mas a empresa tem um nome muito grande, tem muitos projetos sobre diversidade e inclusão, e na época eu estava trabalhando em uma startup onde eu precisava fazer eventos de diversidade e inclusão. Então, onde eu poderia buscar temas, ações e tudo que estava acontecendo no mercado. Eu fui dentro da Natura, né? Eu participei desse benchmark onde a galera que era responsável pela diversidade e inclusão, que tocava os projetos dentro da Natura, trouxeram as ideias, tudo que estava acontecendo, quais eram as tendências do mercado que eles estavam analisando e abriu para perguntas de bate-papo para a gente tirar as dúvidas. E depois desse encontro, Ale, eu tive muitas ideias, muitos insights que me ajudaram a fazer a construção ali dentro da área que eu estava. Nossa, contribui demais. Eu queria só dar um overview, que é legal, que a gente aqui na nossa pesquisa, eu não sabia disso. A gente não vai entrar no detalhe, quais são as técnicas de benchmark, mas eu achei interessante você pensar qual que é o propósito, né? Porque o benchmark, ele tem 5 categorias, as pessoas dividem aqui pelo que a gente viu na literatura: competitivo, performático, interno, comparativo e genérico. Então, por exemplo, competitivo é quando eu estou querendo olhar exatamente a prática da empresa que está competindo comigo, é o mesmo segmento. E aí a pesquisa é muito mais você pesquisar a prática do que falar com a pessoa ali, porque ela não vai te dar o ouro, né, para um concorrente. Já de performance é um outro viés. Você está olhando muito mais indicador, você está olhando quais são os KPIs que as pessoas usam e tal. O que eu achei que é o que a gente mais utiliza e a gente faz benchmark e não percebe é o interno, que é quando você vai internamente e troca. Então, poxa, eu tô aqui com uma dificuldade, eu gosto desse exemplo aqui, que a gente fala muito, o employer brand ou marca empregadora, ele saiu de um benchmark entre RH e marketing. Então, Exato. o RH foi até o marketing e falou assim, nossa, como que eu consigo atrair mais colaboradores? Ah, tem uma coisa que, vamos cuidar da marca empregadora, a gente se posicionar como uma marca que emprega bem, que cuida dos colaboradores.
stakeholders, e isso é um benchmark interno. O que a gente mais utiliza mesmo é o cooperativo, que acho que é o foco desse episódio, é quando você tem duas empresas que estão cooperando, e aí eu acho que é bem esse exemplo que você deu na Natura, a Natura ali abrindo como ela funciona, como que ela trata a diversidade e deixando quem quisesse ouvir. E aí o último, que é o genérico, é quando você quer só entender, esse daqui eu também já fiz, muito para, como é que fala? Ferramenta. Então eu vou dar um exemplo, Bru, comigo, eu tinha que fazer a compra de um fornecedor de EAD, de ensino à distância para a universidade corporativa. E eu não sou especialista em educação corporativa, né? Então, assim, como que eu vou saber qual sistema é melhor se eu nunca utilizei aquele sistema? Então, por exemplo, se você falar de ATS, de seleção, eu consigo te falar qual que é a melhor, qual que é a pior, qual que é a mais barata, quando elas funcionam, porque essa é a minha especialidade. Mas, sistema de LMS, que é de educação corporativa, eu não sabia. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no meu network, quem que já tinha implantado essa ferramenta, conversei com algumas pessoas mais próximas, então as pessoas falaram de tudo, e peguei uma referência, que foi uma indicação, que eu não conhecia, e peguei uma empresa que já tinha utilizado. Então, antes de fechar com aquela empresa, eu bati lá na porta, eu vou até fazer barulhinho aqui, ó. Bati na porta do RH virtual e falei, RH, eu tô querendo fechar com esse fornecedor. E eu vi, e sabe como que eu descobri que a empresa utilizava? Eu fui no currículo da pessoa que trabalhava lá, tava lá, implantei LMS XPTO, que eu não vou falar aqui qual que é a marca, tá? Então, eu fui responsável pela ferramenta tal. Aí eu bati lá na porta e falei, RH, tô trabalhando numa empresa, eu vou implantar essa ferramenta, eu gostei da apresentação comercial, mas eu gostaria muito de um feedback seu se a sua experiência foi positiva. Isso é um benchmark que eu não estou associando a concorrência, não é processo em si, é muito mais uma questão comercial de indicação e de referência. E foi muito importante, Bru, porque eu peguei referências de ferramentas não utilizar, tipo, olha, eu tive uma experiência terrível, e eu tive outras empresas que a mesma ferramenta foi ótima, porque aí eu pulo do gato. Eu comecei a refletir que eu tinha que pensar para que eu queria aquela ferramenta. Então, o benchmark foi muito bom para mim, porque eu comecei a ver a ferramenta que, assim, ela não tem bom ou ruim, depende do que eu quero com ela. E eu aprendi muita coisa, como implantar, trocas, nossa, foi muito bacana, criei conexões com pessoas, então também foi uma forma de ampliar meu network sem ser as pessoas de círculo que eu tenha trabalhado, sabe? São Sim. pessoas mais fora, e também já recebi convite de pessoas pedindo ajuda, por exemplo, com a ATS de seleção. Então, qual ATS você recomenda? Qual prática? Quando a gente foi pro mundo digital, muita gente veio pedir minha ajuda, muita gente, assim, sei lá, umas 3 pessoas, tá? Fica parecendo que é um monte de gente. Mas algumas pessoas me procuraram como é que eu estava fazendo dinâmica digital. Porque eu posto muito vídeo, sabe? Meu, como é que você tá fazendo? Porque eu tô perdida aqui. Poxa, a gente senta e conversa. É muito legal essa troca. A riqueza que eu vejo no benchmark, Ale, é que é como se fosse um curso, só que é prática do mercado, né? Porque você conversando com as áreas, no caso de empresas que fazem de setor do mesmo setor ali com empresas que têm um programa, uma implantação, e aí você verifica, ou então, no meu caso, eu tô entrando para uma área e eu posso buscar algum profissional que já esteja há um tempo ali dentro daquela área para ver quais que são as tendências que eles estão utilizando. Então, a riqueza é o quanto de conhecimento você consegue absorver da prática do mercado. Você não fica só na teoria, você percebe? Eu acho isso muito rico. Não, e assim, você vai avaliar, né? Quando você vai fazer um benchmark com uma empresa, eu sempre penso qual é a empresa, qual é o profissional. Dificilmente eu vou abordar um profissional ou uma empresa que eu não goste, sabe assim? Mesmo a empresa que usava aquela ferramenta, eu fui olhar a marca, né? Eu, por exemplo, fiz o benchmark com a MLabs. Eu uso o MLabs para os meus posts. Então, você vai ali numa empresa que você gosta da marca, que você acha que é relevante, que é interessante, que você vê como uma referência. É legal porque você tem uma troca. Então, assim, muitas vezes a gente fica com vergonha, a gente não sabe como abordar as pessoas, e esse episódio ele existe justamente para te ajudar,
Porque assim, como que eu chego nas pessoas para pedir esse benchmark? Tem algumas regrinhas de ouro e de etiqueta que eu acho que é importante cuidar. Então, para mim, Bru, sempre a primeira coisa é você procurar realmente o seu network. Quem é o seu network? É aquele grupo de pessoas que não é grande, tá? Porque a gente acha que o nosso network é gigante, mas não é. Que você realmente contribui de alguma forma. Então, poxa, você contribui na hora de tirar uma dúvida, na hora de compartilhar uma prática, aí você vai lá e pede um apoio. Agora, Bru, se você não é uma pessoa que está sempre ali, que divide conhecimento, conteúdo, a chance de você ter retorno no benchmark é menor, entendeu? Então, quando a gente fala de network, ele está diretamente relacionado a benchmark. Uma coisa depende da outra, sabe? Sim, a gente até comentou em outros episódios, né, a importância da gente ser recíproco, né? Você saber quem você procura, porque você vai procurar alguém, mas você tem algo a oferecer também, né? Ah, tem aquela frase que você usa, né? Como que a gente tinha falado? Eu tinha esquecido. Antes de ser interessado, seja interessante. Isso, você tem que dividir alguma coisa Exato. legal, mesmo que seja assim um papo, às vezes uma conversa que vai tirar, vai dar um caminho ali, né? Então as pessoas são muito assim, eu sou interessada em pegar informação e dar, não, gente, vamos trocar conexão, vamos conversar com as pessoas, porque no fim das contas a gente tá aqui para isso, sabe? Então é importante, não adianta não você achar que você nunca nem ajudou ninguém, nunca contribuiu em nada, você vai levantar a mão e vão te ajudar. Eu vejo isso muito no grupo do WhatsApp. Ah, Sim. assim, é direto. Ai, gente, vocês poderiam me enviar o formulário de não sei o que lá? Gente, ninguém vai responder. Eu não sei nem quem é você, eu não sei nem para que você quer. Você acha que eu vou mandar informação do meu trabalho assim? Tem coisa que é confidencial também, que você não pode compartilhar assim para as pessoas, né? Exato, você tem que ter esse cuidado, né, Alê? Você tem que ter esse cuidado e você tem que fazer você tem que ir alimentando. Assim como a gente falou do networking, né? Eu acho que o benchmark, ele surge muito dentro do seu networking, como você falou, das pessoas que estão ali ao seu redor, que são as suas redes de contato. Quando a gente vai para o LinkedIn, pode ser, Alê, que muitas pessoas falem, olha, eu não conheço alguém da área, mas eu queria fazer uma troca, né? Eu queria entender um pouco mais, queria absorver um pouco de conteúdo. Você pode adicionar a pessoa, interagir e aí solicitar. Mandar uma mensagem para a pessoa, com certeza, é que depende muito das pessoas, mas eu acredito que compartilhar conhecimento, você ensinar outra pessoa, é você reforçar o seu conhecimento. Então, as pessoas que têm o conhecimento ali da área, com certeza quer ajudar, quer contribuir, até porque em qualquer momento que você está passando algum conhecimento, você também vai receber. É sempre uma troca, né, Ale? E você percebe perfis que são mais friendly, que são mais abertos a benchmark e perfis que são menos. Então, assim, tem muito Sim. perfil de muita gente que é assim, tá lá a apresentação, olha, se você precisar de alguma coisa, vamos tomar um café virtual. Poxa, essa pessoa, ela é muito mais aberta a benchmark. Essa outra pessoa, putz, ela nem acessa, ela nem cria conteúdo, ela nem tá ativa no LinkedIn. Mas eu já vi de tudo. Eu já, como eu falei, bati na porta de RH que eu não conhecia. Então, por exemplo, eu dou o exemplo da M Labs, que foi assim incrível. O RH me ajudou muito para falar de sistema de treinamento. Ela me mostrou tela, como que ela fez a implantação, me tirou várias dúvidas. Ficou comigo 1 hora e meia conversando, sabe? Ela não precisava. Eu não vou expor aqui o nome porque eu não sei se eu posso, mas eu vou falar só o nome da empresa, que eu tenho certeza que eles não vão se incomodar, mas a pessoa, porque a gente sabe que o tempo hoje é o bem mais precioso, tá todo mundo trabalhando muito, é tudo muito corrido. Então, por exemplo, na terça-feira, né, antes de ontem que eu fiz um bench com uma amiga minha, né, a Carol, o meu CTO tava perguntando comunidades e tal, e a Carol, ela gravou um episódio aqui com a gente, Carol Velas Boas, maravilhosa, o trabalho dela é com comunidades de desenvolvedores, né, e aí eu queria tirar uma dúvida, como funcionava o evento, a gente bateu um papo rápido, porque eu tenho ela no WhatsApp, é muito mais fácil, e é claro, eu tenho muito mais intimidade com a Carol do que com o RH da MLabs, mas assim, você vai lá e explica, fala, olha, eu tô querendo fechar essa parceria, essa ferramenta, o comercial, então, por exemplo, o comercial falou que vocês utilizam, vocês são um case de sucesso dessa empresa, como que foi a experiência? Você bateria um papo comigo? E aí a regrinha que eu falei de etiqueta, benchmark é você pedindo o tempo da pessoa, então você tem que ir na agenda da pessoa, não é assim, eu não posso nesse dia, não posso nesse dia,
E a conversa inicial, pelo menos, o bloqueio de agenda é de meia hora. Você não pode já começar sabe, achando que a pessoa tem que ficar ali 2 horas com você. Eu falo isso, Bru, porque isso já aconteceu comigo. As pessoas chegam no benchmark, elas não sabem qual que é a dúvida que elas têm, elas não sabem o que elas estão fazendo. Aí, filha, aí você precisa investir e pagar uma mentoria, é outra coisa. Ou querem coisas muito grandes. Sim. Então, eu acho que assim, um cuidado que tem que haver no benchmark é assim, eu quero tirar essa dúvida, eu quero saber essa prática. Eu tenho que ir mais micro, mais específico. Por exemplo, o evento da Natura, tudo bem, era um negócio aberto. Mas do contrário, Bru, tem que ter esse cuidado, porque a pessoa não tá ali para ser seu mentor, para ficar, tipo, sei lá, conversando com você durante 2 horas. Pelo Sim. contrário, né? Tem que cuidar do tempo da pessoa. Sim, com certeza. E outra coisa, né, Ale? Eu acho bacana a gente colocar a diferença aqui, porque as pessoas podem confundir mentoria com benchmark. A mentoria, ela é direcionada a olhar o seu momento de carreira e elaborar algo para você. O benchmark é você ir em um ponto da área ou algum ponto ali de algum projeto, alguma necessidade para a área e você ouvir o que a pessoa está fazendo dentro daquela área para você entender um pouco mais dessa tendência e trazer ali para sua empresa de uma forma que seja fatídica, né? Que caiba ali dentro do momento atual da empresa. E aí a pessoa pode ou não dar mais detalhes. Então, por exemplo, Exato. dependendo do benchmark, tem informações que são confidenciais. Então, talvez a empresa, e geralmente quando você vai fazer benchmark mesmo, você tem que até pedir autorização, né, internamente. Ó, eu tô trocando e tal. Só se for uma Sim. coisa muito específica, tipo, eu quero saber qual ferramenta de seleção que você usa, se é boa ou não, aí tudo bem. Mas se for algo mais de processo, você não pode simplesmente compartilhar assim. Então, você tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas elas confundem um pouco. Vou fazer benchmark com essa empresa, eu vou marcar 2 horas na agenda da pessoa. Não, escuta, vê o dia que a pessoa pode, marca uma meia hora, vai com as perguntas claras, faz lição de casa. E é um cuidado que às vezes, assim, poxa, você tá criando uma conexão, você não conhece a pessoa, sabe? Sei lá. Concordo, Ale. Acho que tem que avaliar, tem que pontuar. Se for procurar alguém ali no LinkedIn, que é a principal ferramenta de trabalho que a gente sempre recomenda para que você utilize, então tenha esses cuidados em abordar as pessoas. E você sabendo utilizar essa análise estratégica, você pode usar em qualquer momento ali dentro da sua carreira, pensando no seu momento atual, pensando no seu momento futuro, para onde você quer ir, porque você consegue conversar com pessoas que estão um passo à frente ali, que podem te trazer uma visão, uma tendência dentro da sua área que você ainda não tem dentro da empresa, que você possa implantar e que pode te ajudar a favorecer e trazer muitos resultados, principalmente financeiros, né, Lê? Não, e assim, você, quando faz essa troca, vamos pensar o seguinte, tá? Vou dar o exemplo aqui da TS de seleção ou do próprio do treinamento. O fato de eu ter conversado com a RH, vou dar esse exemplo real que foi comigo, Bru. Então, eu ia fazer a compra de uma plataforma de treinamento EAD. O que acontece? Eu tive 2 RHs que me falaram coisas diferentes. Um RH que a experiência foi muito bacana e outro RH que a experiência não foi bacana. E aí eu tive que fazer a reflexão, faz sentido essa ferramenta? Então, se eu não tivesse conversado com esses RHs, talvez eu tivesse feito uma compra e gasto um dinheiro alto de investimento da empresa de uma ferramenta que não ia trazer o resultado que a gente esperava. Porque assim, gente, desculpa a área comercial, tá? Não tô falando que vocês mentem, pelo contrário, a gente tem comerciais muito, muito cuidadosos, né, em apresentar o produto e tudo mais, mas às vezes você vai mostrar uma versão, né, comercial daquele produto. Você não chega num pitch de vendas e fala, olha, tem esse bugzinho que a gente tá tentando resolver, entendeu? Não vai, o comercial não vai fazer isso. Então é bacana essa visão de quem tá ali, quem usou a ferramenta, quem sabe a prática, quem tá no dia a dia, quem é uma referência, porque você encurta caminho, economiza, e mais importante, você se mantém atualizado, porque assim, a gente quando fala de ferramentas e de práticas, não tem certo e errado, tem aquela questão temporal, né, que faz sentido naquele momento e para aquela empresa. E aí a troca do benchmark eu acho que é legal, diferente de uma pesquisa aleatória, porque você tem a vivência da pessoa, o ônus e o bônus. O que deu super certo e o que deu ruim, entendeu? Então é muito legal, só tem que realmente tomar cuidado com essa etiqueta, abordar de forma adequada, conversar, reservar o espaço, ir bem preparado, agradecer. Então, por exemplo, eu tive empresas que isso é super legal.
levava brinde. Então, sabe, você leva um caderno, fez um benchmark, leva um brindezinho, ou então sai para almoçar com a empresa, paga o almoço. É um cuidado, é um carinho, entendeu? Que você tem ali pelo tempo da pessoa, né? Você não vai pagar a pessoa pela informação, você vai cuidar, entendeu? Então, são coisas que eu sou super aberta a benchmark, aquilo que eu conheço, eu gosto de dividir, que é bem aquilo que você falou, Bru. Quando eu divido, eu aprendo muito também, e é uma forma de você estreitar relações e funciona super. É como eu disse no início, o benchmark ele é uma análise de estratégia. Então você vai fazer a sua estratégia ali dentro da necessidade e se você souber utilizar, com certeza você vai fazer uns projetos muito legais dentro da empresa, vai ter seu destaque, vai conseguir desenvolver a sua carreira de forma bacana, alcançando o sucesso que você quer. E aí você pode pedir benchmark não só para empresas, né? Eu sempre falo que benchmark ele pode acontecer em qualquer momento. Então, sei lá, eu estou procurando um emprego, quero conversar com alguém que acabou de se recolocar. Poxa, eu vi que você se recolocou, eu estou precisando de ajuda e tal. Bate papo com a pessoa, de pessoa física para pessoa física também. Faz um network, conversa, se relaciona com as pessoas. Eu acho que esse é o ponto focal desse episódio. Eu vou falar para as pessoas responderem aí nos comentários se elas já fizeram algum benchmark e se elas já receberam, e se tem outras formas de abordagem que a gente não está sabendo. Às vezes tem um aplicativo, um fórum, alguma coisa aí que a gente não está sabendo, então é legal ter essa troca também. Se tem uma outra forma de fazer benchmark que a gente não abordou, acho que é legal saber, né, Bru? Se você souber uma outra forma de fazer, ou se você participou também de algum benchmark que fez a diferença ali dentro da sua carreira, também ajudou a te desenvolver, comenta aqui com a gente, divide, que a gente adora ouvir a história de vocês, e se tiver dúvida também pode procurar a gente. A gente adora fazer benchmark. A gente adora o benchmark, essa palavra tá carimbada aqui no Foca no Trabalho. Se vocês querem nos encontrar, o Foca tá nas redes sociais, no Instagram como @Foca no Trabalho ou no LinkedIn como Foca no Trabalho. E se vocês quiserem me encontrar também para tirar as dúvidas, vocês podem me encontrar no Instagram @bruna.garcia com 2 As ou no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Ale, onde o pessoal te encontra para tirar as dúvidas? E para pedir benchmark, né? Lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, ou lá no Instagram, Ale Falsarella. A gente fica sempre à disposição, troca, compartilhar conteúdo, práticas, revitaliza, oxigena e faz com que a gente trabalhe melhor. Então, é isso, até o próximo episódio. Tchau! Até, tchau, tchau!